Muito obrigado, hein? Bom jornal. Bom jornal. 30, irmão. Censo revela que Brasil tem envelhecimento recorde e pessoas com mais de 65 anos chegam quase a 11% da população. Presidente Lula completa 78 anos, recebe homenagens de políticos e coro de parabéns de seus eleitores em Brasília. Ministro Alexandre de Moraes vota para condenar mais 6 réus envolvidos nos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. E jornalista Fernando Mitre lança livro sobre a história dos debates na TV brasileira. O Brasil News da Rede Brasil está começando. Na última década, o número de idosos com 65 anos ou mais cresceu de forma acelerada no Brasil e alcançou o total de 22,2 milhões de pessoas. Os dados do Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados nesta sexta-feira, mostram que o número representa um recorde. Essa faixa etária representa 10,9% da população brasileira, a maior desde 1980. Em 2010, no último levantamento do Instituto, o número era de 14,1 milhões. O índice de envelhecimento também se destaca, saindo de 30,7 no último censo para 55,2 em 2022. Vale pontuar que, atualmente, o Brasil tem 203.080.756 habitantes, sendo 51% mulheres e 48% homens. Deste total, a maior parte da população tem de 15 a 64 anos, representando 69,3% dos brasileiros. Entre a população idosa, a faixa etária mais expressiva é de 65 a 69 anos. O grupo representa 7,9 milhões de brasileiros. Já a faixa com 80 anos ou mais são 4,6 milhões. O Brasil também tem outros 37.814 habitantes com 100 anos ou mais. Na contramão do crescimento estão os mais novos. As pessoas de 0 a 14 anos são 40,1 milhões, 19,7% da população brasileira. Nessa camada, os homens são maioria. Nas demais faixas etárias, o número de mulheres se sobressai. A Procuradoria-Geral da República vai ao Supremo Tribunal Federal contra uma limitação de mulheres nas Forças Armadas. A procuradora Eliseta Ramos diz que não há motivo para estipular um percentual de vagas. A PGR apresentou 3 ações ao tribunal nesta quinta-feira, assinadas pela Procuradora-Geral Eliseta Ramos. Nos documentos, o Ministério Público questiona regras do ingresso nas carreiras da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, além de seus cursos de formação. Para a Procuradora-Geral, as normas abrem espaço para que regulamentações a serem feitas internamente pelas forças restringam, ainda que parcialmente, a participação de mulheres nas seleções públicas. Isso porque, embora não impeçam a participação feminina de forma direta, as legislações permitem que sejam fixados, por atos administrativos, requisitos para acesso e participação nos cursos de formação que envolvem critérios como determinadas habilidades físicas. Por exemplo, formas específicas de operação de equipamentos de uso militar e desempenho padrão para o deslocamento armado. Com isso, no entendimento da PGR,
As leis violam princípios constitucionais, entre eles o da igualdade entre homens e mulheres. A PGR quer que a Corte inicialmente suspenda os efeitos das normas e, posteriormente, considere que elas são inválidas e que assegure às mulheres o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos Sermantes, livremente e em igualdade de condições com candidatos homens. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou para condenar os acusados dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Relator, o magistrado foi favorável a penas de 14 a 17 anos de prisão. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta sexta-feira mais 6 réus acusados de executarem os atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando a sede dos 3 poderes foram invadidas. A sessão virtual vai até 7 de novembro. E neste formato de julgamento não há debate entre os ministros que votam por meio de um sistema eletrônico. Relator, o ministro Alexandre de Moraes, votou para condenar os acusados a penas de 14 a 17 anos de prisão. Todos foram presos dentro do Palácio do Planalto. As respectivas defesas pediram ao STF que rejeite as acusações da Procuradoria-Geral da República e absolva os réus por falta de provas. Cada ação é analisada e julgada de forma individual. No entanto, todos são acusados de integrar o núcleo dos executores dos atos que levaram à invasão e depredação das sedes do Congresso, Palácio do Planalto e Suprema Corte. Os 6 réus foram denunciados pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A maioria dos ministros entendeu que houve uma clara intenção por parte de uma multidão de tomada ilícita de poder, com uso de meios violentos para derrubar um governo democraticamente eleito. Até o momento, o STF já condenou 20 acusados pela PGR, com penas que vão de 3 a 17 anos. O Supremo ainda pode julgar mais de 200 réus apontados como executores dos atos antidemocráticos. Uma deputada do PT quer que Jair Bolsonaro se retrate por vídeo com fake news sobre a seca no Nordeste. O ex-presidente publicou imagens duvidosas sobre a transposição do Rio São Francisco. A deputada federal Dandara, do PT de Minas Gerais, encaminhou um ofício à Advocacia Geral da União pedindo que o órgão tome medidas para que o ex-presidente Jair Bolsonaro se retrate pelo vídeo publicado em suas redes sociais com informações falsas sobre a seca no Nordeste no governo Lula. O ex-presidente postou um vídeo que mostra um homem mergulhando em um canal em Barbalha, 400 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. Na legenda, diz que a gravação foi feita em março de 2022, durante o governo Bolsonaro, com o intuito de mostrar abundância hídrica. No entanto, a filmagem foi realizada em maio de 2023, já na gestão petista. No início, a deputada disse ser inadmissível um ex-presidente permanecer criando cotidianamente instabilidades em território nacional, mediante a propagação indiscriminada de fake news, que deveria ele, por já ter ele ocupado o posto de chefe máximo do Poder Executivo Federal, diuturnamente combater. Dandara também pede a condenação do ex-presidente por danos morais coletivos. E hoje é dia de festa em Brasília, hein? Para alguns, né? Políticos e apoiadores parabenizaram nesta sexta-feira o presidente Lula pelos seus 78 anos completados. Políticos deram parabéns ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que completa 78 anos nesta sexta-feira. O petista foi o mais velho a assumir o Executivo Nacional em 2022. Em fevereiro de 2024, irá se tornar a autoridade mais velha no cargo, ultrapassando Michel Temer, que tinha 78 anos e 3 meses quando deixou a presidência em 2019. O vice-presidente Geraldo Alckmin
pediu que Deus siga iluminando o caminho de Lula na nobre missão de servir o povo brasileiro. Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, afirmou que se sente honrada em comemorar a data mais uma vez ao seu lado. O senador pernambucano Humberto Costa publicou realizações do governo Lula e diz que Lula está de parabéns pelos feitos. Jorge Messias, advogado-geral da União, chamou o presidente da República de timoneiro e que Lula guia os brasileiros com sabedoria e segurança, mesmo em águas turbulentas. Cerca de 100 apoiadores cantaram parabéns para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Alvorada. O petista parou com o carro em frente às pessoas e ouviu os cumprimentos, mas não desceu do veículo. Segundo sua assessoria, ele ainda sente dores da cirurgia e, por isso, poderia não sair do carro. E no fim da manhã, em sua página no X, antigo Twitter, Lula aproveitou a data para anunciar a criação de seu canal no aplicativo de mensagens WhatsApp. E a seguir, o presidente do Supremo Tribunal Federal volta a propor regime semipresidencialista para o Brasil. Projeto que dá à Guarda Municipal poder de aplicar multa de trânsito avança na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Fique com a gente.